What? 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 Não me abrace. Eu estou assustado. Uma das séries mais famosas já criadas na internet. Eu queria comentá-la aqui no canal porque é uma das minhas séries favoritas. Então eu vou dar um resumão pela primeira temporada e falar algumas teorias enquanto eu dou esse resumo. Esse episódio começa num cenário onde a gente vai ver muito tempo nessa primeira temporada da série. E pra começar a dar o resumo sobre o episódio, a gente precisa apresentar os personagens. O Pato, o Red Guy e o Yellow Guy. Os personagens estão conversando quando do nada um bloco de notas começa a cantar uma música bem no estilo The Hug. Esse bloco de notas começa a cantar falando sobre criatividade, o quanto é importante a gente ser criativo. Só que a partir do tempo que a música vai passando, as coisas vão ficando meio diferentes, meio bizarras, sabe? O Yellow Guy acaba se empolgando um pouco com a cantoria e com a música, e ele acaba pintando um palhaço. Palhaço até bonitinho, vai. Só que a porra do papel, sei lá que porra é essa, acaba jogando um meio petróleo em cima do palhaço do Yellow Guy. Depois ele pede pra eles pensarem numa cor criativa. O cara vermelho fala azul, o Pato fala vermelho e o Yellow Guy fala verde. Guarda bem essas cores, vai ser importante no final. Só que o bloco de notas parece que não gosta muito de verde, vai. Pra falar a verdade, eu acho que ele não gosta do Yellow Guy. E aí que as coisas começam a ficar bem bizarras. Voltam tudo ao normal. Esse episódio começa com nossos personagens do lado da televisão esperando programas que ele quer assistir começar. E aí o relógio cria vida e começa a explicar pra eles a importância do tempo e fazer meio que uma viagem temporal com aquela música bem no estilo do Hug Me de ser, né? No meio dessa música nós somos apresentados o personagem mais importante dessa série, ou um dos mais, o Roy, o pai do Yellow Guy. O cara que pode estar controlando o programa inteiro. Então o Pato começa a teorizar sobre o que seria o tempo e teorizar sobre o tempo em si. E o relógio começa a fazer um barulho irritante. O barulho foi tão alto que fez o Yellow Guy sangrar pelo ouvido. E as coisas vão ficando cada vez mais bizarras e... It's out of my hands, I'm only a clock. Don't worry, I'm sure you'll be fine. But eventually everyone runs out of time. E no final, tudo volta ao normal. Esse episódio começa com os nossos personagens num piquenique de frango. E aí o Yellow Guy acaba gostando de uma borboleta que tava passando por lá e... o Pato mata as borboletas em cima do frango, irmão. O cara amarelo fica triste e vai embora. E como ele tava triste, ele subiu numa árvore pra poder refletir sobre a sua existência e encontra uma borboleta bizarra. Na moral, se isso não é bizarro, eu não sei o que é bizarro. E aí sim, começa a musiquinha bem no estilo Don't Hug Me. No final dessa música sobre o amor, que essa borboleta bizarra fala, o Yellow Guy se vê num culto sobre o amor, que ele parece que vai virar sacrifício. Clean your brain. Forget about anything you ever knew. And your heart will vanish home. And our love will never go. Now wear this ring And join the king. and you will never. E aí ele acaba percebendo que é tudo a imaginação e é tudo coisa da cabeça dele. O Pato e o Red Guy acabam encontrando o Yellow Guy e levando um ovo pra poder pedir desculpa pra ele. E nasce um filhote do capeta de dentro desse ovo. Esse episódio começa com uma pergunta: qual é a maior coisa no mundo? Depois deles se fazerem essa pergunta, eles olham pro globo terrestre esperando uma musiquinha clássica começar. Mas, por algum motivo, dessa vez, nenhuma música começa. Mas depois de um tempo, o globo realmente ele vira. Mas é interrompido com o computador.
E o computador começa a falar e cantar sobre a tecnologia. Só que tem um ponto específico nesse computador que ele atrapalhava toda vez, interrompia o cara vermelho. Toda vez que o cara vermelho fazia uma pergunta, ele cortava ele. What is the biggest Never. thing? We already have a computer. Great news! Now, before we begin our journey, I just need to get them in. Spaghetti! Well, my name is Great O news! Red Guy, ele se sente um pouco irritado com isso e acaba tocando no computador pra ele poder parar de interromper ele. Blood type. Are you allergic Shut to up! Don't touch me! What? Depois de umas imagens psicodélicas e uns bugs e uns barulhos estranhos, eles vão pra dentro do PC. E aí a tela fica dividida entre o PC e a vida real. Só que na vida real está apenas o Red Guy, focado e fixado no computador, estragando a sua vida olhando pra aquela tela no PC. Ele percebendo que tava vidrado no computador, ele segue o fio do PC pra poder tentar desligar o computador na tomada. Os fios levam ele pra uma sala, que quando ele chega lá é como se fosse meio que uns bastidores do show dele. I am a stupid one. I am going to paint a picture of a clown. My dad has a computer. You want? E assim que o take inicia, pra começar as gravações, Wait, what? Wait, what? Wait, what? Wait, what? esse episódio começa sem o Red Guy. Até porque no último episódio, ele literalmente explodiu a sua cabeça. Wait, what? O Pato e o Yellow Guy até notam algo diferente, mas parece que eles não conseguem lembrar do que aconteceu no último episódio. É meio estranho isso. Mas eles não têm muito tempo pra ficar se lamentando pelo Red Guy, até porque já começam vários objetos de cozinha comentar sobre a importância da comida. As coisas nesse episódio estão bem esquisitas. O Yellow Guy aceita, como normalmente ele aceita, a música dos personagens da comida, mas o Pato se sente bem desconfortável com isso. Até que no meio da cantoria, o telefone começa a tocar, e o Pato vai atender o telefone. De novo, no meio da cantoria, o telefone toca novamente. E o Pato tenta atender novamente e... de novo acontece algo que ele não consegue atender. O telefone vira uma baguete. E os personagens estão frequentemente tentando impedi-lo de atender o telefone. Mas por que isso? Porque eles não querem que ele se comunique com quem está ligando. O Pato começa a ficar muito estressado, como o Red Guy ficou no último episódio. E ele começa a sair dali o mais rápido possível. Só que aí, o Pato é teletransportado para um lugar onde ele está sendo comido vivo por uma lata de comida. E a música continua apenas com o Yellow Guy, até que finaliza com essa cena perturbadora. Esse episódio começa com o Yellow Guy tentando dormir, só que pelo visto, o objeto abajur não vai deixar ele dormir hoje. Então ele começa a sonhar e tem um pesadelo que tá se afogando. Não era exatamente um pesadelo. A partir desse momento, a gente é cortado pra nova vida do Red Guy. Red Guy arrumou um emprego e tá trabalhando num escritório. E quando o seu chefe entrega um documento pra ele, ele começa a fingir que o documento está cantando e fala pro chefe o quanto seria legal o documento realmente cantar e ensinar coisas. Só que o chefe e os amigos de trabalho dele obviamente acham isso entediante e chato. Então ele percebe que todos os Red Guys que tá perto dele são chatos e não vê graça no mundo, sabe? E ele vê isso num stand-up. Sim, num stand-up. Ele sobe no palco pelado e começa a cantar a música sobre criatividade. Sim. But that's rude. No clothes.
What's your favorite idea? Mine is being creative. How do you get the idea? I just try to think creatively. When you look at this. Só que tinha uma pessoa no fundo, assistindo tudo. Sim, ele mesmo, Roy, o pai do Yellow Guy. E assim que o Red Guy vê o Roy, o cenário muda. E ele vai pra uma espécie de uma sala vazia com um piso xadrez. Então ele encontra uma cabine e nessa cabine tinha um telão que dava pra ver tudo que tava acontecendo dentro da casa com o Yellow Guy. E ele percebeu que apertando aqueles botões ele conseguia controlar a casa, controlar os professores que davam aula pra eles. E aí, o Roy bota a mão no ombro do Red Guy. E o Red Guy, sem medo nenhum, consegue desligar a máquina que controla a casa deles, criando um novo show. Só que dessa vez, um show que eles poderiam ser eles mesmos. Um show que eles poderiam ser da cor favorita deles.